Boa noite, sejam bem-vindas. Rosana, Boa noite, amor. Lu, Cristina, MFRDB. Não sei, não lembro o teu nome, mas eu acho que eu te conheço de algum lugar. Beatriz, já fizemos uma constelação. Ah, É que eu entrei com o login do meu trabalho, agora que eu vi. Quando você falou. sejam muito bem-vindas ao Papo Sistêmico de hoje. Hoje não vai ter constelação e o tema é: Eu quero realmente me curar? O poder do ganho secundário. Ganho secundário é uma terminologia da psicologia, da psicanálise, que dá muita polêmica, né? O ganho secundário ele é algo que acontece inconsciente. E como o próprio nome diz, ele é secundário a uma outra situação, né? Então, por exemplo, a pessoa reclama que ela está num casamento, que ela é infeliz, que ela não aguenta mais, e fica naquela reclamação, né? Igual o cachorro correndo em volta do próprio rabo, vai fazer terapia, aluga as amigas, os amigos, e reclama, reclama, reclama. E aí a terapia, ou os amigos apontam soluções, olha, você pode fazer assim, pode fazer assado, pode ir por aqui, pode ir por ali, e a pessoa é, nega todas as possibilidades, né? Então, nesses casos, normalmente existe um ganho secundário, que a pessoa não percebe, sabe? Ela pode, por exemplo, neste casamento que ela disse ser tão ruim, ter um conforto material, por exemplo, que talvez sozinha, num primeiro momento de uma separação, ela não consiga dar conta. Ela pode até não ter consciência disso, sabe? Mas ela inconscientemente pode não se sentir capaz de dar conta da própria sobrevivência. Então, a gente diz que isso é um ganho secundário. E essa clareza, ela só vai vir a partir do momento que ela faça um trabalho de autoconhecimento, né? Uma psicoterapia, uma constelação, que esse ganho secundário ele venha à tona. A gente vê o ganho secundário também nas crianças, por exemplo, as crianças que ficam muito doentes para ter atenção dos pais. Hoje em dia é muito comum que o pai e a mãe trabalhem fora. Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, porque ninguém merece. Pai e mãe trabalhem fora, a criança fica no integral na escola, ou fica um pouquinho com os avós, enfim, né? A gente vai organizando como é possível. E aí essa criança tem uma primeira doença, uma infecção de garganta, uma amidalite, uma pneumonia, e aí a mãe não vai trabalhar e fica tomando conta dela, e faz sopinha, e faz não sei o quê, e vai mimando. A criança inconscientemente vê um ganho em ficar doente. Percebe? Nem a mãe tem consciência disso e nem a pobre da criança. Mas isso pode ir virando um comportamento. Então, essa criança vai sempre ficar doente. Ela pode, inclusive, virar um adulto que fica sempre doente, para ter atenção do companheiro, da companheira, para ter atenção dos filhos. Entende? Outra situação muito interessante do ganho secundário é aquele casamento que já deu o que tinha que dar, né? E que a sua única solução viável seria a separação. Aí uma das pessoas desenvolve uma doença crônica, uma doença debilitante. Isso, muito provavelmente, vai gerar uma culpa no outro parceiro de pedir a separação. Entende? Então, essa pessoa que desenvolveu essa doença crônica, ela tem um ganho secundário de manter aquele casamento ali. Entende? Tudo inconsciente, gente, a pessoa não tem a mínima noção. E a gente, como terapeuta, percebe isso e também não pode sair falando, não, né? Tem que respeitar o time da terapia, tem que esperar a pessoa estar madura para ela entender isso, né?
Aí deixa eu aceitar aqui. E isso a gente vê também na constelação familiar, sabe? Bert não chama desse nome, né? Ele muitas vezes falava de uma zona de conforto, né? É confortável estar ali naquele lugar, mas ele não chamava de ganho secundário. Mas a gente pode fazer uma aproximação. Boa noite, Ana, bem-vinda. Hoje eu tenho aqui 2 consteladoras, a Ana e a Luciana. Mais alguém é consteladora aí? Não? Mó responsa. Então, a gente pode fazer essa aproximação do que o Bert chamava, né, de zona de conforto para o ganho Foi secundário. você que me ensinou. Se eu fizer alguma besteira, a culpa é sua. Eu não fui só a única mestra, não. Pode parar com isso. Mas, e aí eu estava pensando pela ótica da constelação, né? Eu pensei muito numa situação que volta e meio escorrego, gente. Não é porque eu sou psicóloga e consteladora que eu sou perfeita, tá? Eu tenho minhas falhas também. E há pouco tempo eu ofereci uma constelação para uma pessoa que tem uma doença séria, comprometedora, né? E eu imbuída ali daquela empatia ou desejo de ajudar, seja lá o que for. Boa noite, Márcia. Eu ofereci a constelação. E aí a pessoa falou que viria no workshop para fazer a constelação e tudo mais. A pessoa não apareceu e nem deu satisfação. Eu achei aquilo tão interessante, né? Eu falei, toma, aprende, olha as ordens da ajuda. Né? Bom, a pessoa não quer se curar, né? Ela deve estar chafurdada ali num ganho secundário que eu não sei qual é, né? Porque eu não tenho tanta intimidade assim com a pessoa, mas deve ter algum ganho secundário ali, né? Para ela não aceitar um presente desse, né? Algo que pode ajudar a sair de uma situação de dor, de sofrimento. Então, assim, eu acho que todos nós temos situações assim, né? Amigos, amigas, parentes, filhos, até nós mesmos, né? Que reclamam de uma situação, de um relacionamento, de um emprego, da família, do pai, da mãe, de uma dor, de um mal-estar, de um excesso de peso, mas não faz nada para mudar. Não faz nada. Então, às vezes, como eu falei, né, o terapeuta ou o amigo dá algumas possibilidades, né, sugestões. Ah, eu já passei por isso, eu resolvi assim, eu resolvi assado. Você não quer experimentar? Não, a pessoa só quer reclamar. A pessoa só quer fazer seu ouvido de pinico. Porque, na verdade, ela tem um ganho maior lá embaixo, né? Por exemplo, uma aposentada que sustenta os filhos adultos, mais velhos, né? E reclama deles, mas mesmo assim não deixa de fazer. Qual o ganho secundário que ela pode estar tendo ali? Ela pode estar aliviando uma grande culpa, né? Talvez, quando eles eram mais novos, ela teve que trabalhar fora, ficou muito ausente. Então, nesse momento de vida, onde ela já não tem mais a função do trabalho ou de um casamento e está numa condição melhor financeiramente, ela faz isso. Ela dá a ponto de ficar na miséria. Entende? E por mais que você fale, que você oriente, a pessoa não entende e não escuta. Porque o ganho secundário dela é aliviar uma culpa muito grande. Então, assim, a gente tem que se perguntar, enquanto terapeuta ou constelador, né, se aquela pessoa realmente quer, se ela realmente está aberta, ainda mais para fazer uma constelação familiar, que a gente não trabalha com resistência. A psicanálise, a psicologia, ela trabalha com resistência, a gente tem mecanismos de furar a resistência. A constelação, não.
Se houver uma resistência do cliente, oi, Débora, se houver uma resistência do cliente, você não faz constelação. Não tem como. Porque a constelação, o que ela faz? A gente pega na mão do cliente, conduz ele até os pais, conduz ele até uma cena, um trauma, né? Faz ele ver. A partir do momento que ele vê, que ele enxerga, ele entra em contato com algumas emoções doloridas, com sofrimento. Ninguém gosta, não é confortável. Eu já tive algumas experiências, poucas, mas já tive, de pessoas que entraram no Papo Sistêmico para participar de constelação e saíram antes de acabar, assim, mal começou a constelação, por ressonância, a pessoa começou a sentir um mal-estar, uma dor de cabeça, um peso, e ela não quis saber disso, ela saiu. E nunca mais essa pessoa quis saber de participar de uma constelação. Porque isso é comum, né? Todo mundo aqui já participou de constelação familiar, como representante, né? Então, a gente sabe que quando você está num campo, você pode estar sentadinho na cadeira, nem foi convidado ainda para representar. E algo no teu sistema faz ressonância com o tema, você vai sentir um monte de coisa no seu corpo, vontade de chorar, peso, angústia, né? Vai sentir arrepio, vai ficar gelado, vai ficar quente, enfim. O campo parece que te pesca. E se houver resistência, a primeira reação é querer ir embora, né? É não ficar mesmo. As experiências que eu tive foram poucas, né? Na constelação diretamente com um cliente, normalmente eu quebro essa resistência falando o seguinte: o mais comum de acontecer acabei de ver que eu perdi meu pingente. O mais comum de acontecer é a pessoa vir constelar dinheiro, né? Não ganha dinheiro, estabilidade financeira. Aí, na hora de constelar, vai cair aonde? Papai e mamãe. Fluxo de vida, as moedas, né? Aí a pessoa não quer. Ela levanta uma resistência e começa a justificar porque meu pai me abandonou, porque a minha mãe isso, porque não tem como continuar essa constelação dessa forma. Então, eu tenho duas opções. Ou eu interrompo a constelação, que nem o Bert Helling fazia, nem a Sophie faz, só que ele é o Bert, ela é a Sophie, eu sou sua Ramona, né? Então, eu dou mais uma chance para a pessoa. Eu falo, olha, segundo a visão sistêmica, né? Para você resolver o seu problema de dinheiro, de grana, você tem que ir a seu pai e a sua mãe. Não foi isso que você veio resolver? Aí a pessoa já respira fundo, já pensa melhor, né? Baixa a barreira e a gente consegue fazer algum trabalho. Uma constelação não esgota todas as possibilidades, né? De uma vida, de uma situação, não cura tudo. Tem gente que liga e fala assim: eu posso fazer uma constelação para tudo? Não, não pode. Já é tão difícil a gente olhar para uma situação, envolve tanta coisa, né? Inconsciente. 95% da gente é inconsciente, é sombra. Isso quer dizer o quê? Que a gente é muito inconsciente. A gente não sabe por que escolhe as coisas, a gente não sabe por que fica triste, a gente não sabe por que está angustiado, a gente não sabe porque a gente quer muito uma coisa e não consegue. A gente não sabe porque alguém irrita tão profundamente a gente, a pessoa não faz nada, só respirou do seu lado, você já ficou irritado. A gente não sabe por que uma pessoa tão fora do nosso padrão nos atrai tanto. Ou seja, a gente não sabe nada.
A gente está o tempo todo sendo movido por essa sombra. E a única possibilidade de cura para a gente é buscar um pouquinho mais de consciência através da terapia, através da meditação, através das terapias. Hoje em dia tem um monte de terapia, né? Então, a grande pergunta que eu queria trazer aqui para vocês é: será que vocês realmente querem se curar? Será que vocês realmente querem fazer esse movimento para dentro, de buscar essa luz dentro de vocês? Porque para se curar, gente, tem que mergulhar na sombra. E tem que ter disposição. Dava até para fazer uma música, né? Tem que ter disposição. Eu brinco muito nas constelações, eu tenho esse jeito brincalhão, né? Às vezes para quebrar o peso do atendimento. Mas numa constelação o bicho pega. Não pega, Lu? O bicho pega, sabe? Porque a gente entra em contato com dores que estão recalcadas. O que é recalcada? É botar no baú do inconsciente, no porão, fechar a tampa e jogar a chave fora. É mais ou menos isso. Situações que a gente esqueceu, que a gente julgava tá curada, a gente se depara com isso numa constelação. Então, a gente pode partir do princípio de quem está afim mesmo, né, de melhorar, de crescer, de buscar uma expansão de consciência, de resolver o seu problema, talvez ela nem busque uma constelação, né? Ou não busque um psicólogo, um psicanalista. Ou se ela buscar, na pior das hipóteses, ela vai estar ainda naquela ideia de que o outro vai resolver para mim. A chave está na mão do outro, ele vai me curar. O pai de santo vai me curar, o pastor vai me curar, a consteladora vai me curar, o psicólogo vai me curar, entende? Ele passa a responsabilidade para o outro, e não é disso que se trata. O psicólogo, o pastor, o pai de santo, o constelador, o terapeuta, ele é só um instrumento. E vai conduzir você para dentro de você. Para dentro das suas crenças, das suas experiências. Esse é um movimento que liberta, esse é um movimento que cura. Então, se a gente entende que tem um ganho secundário e que muitas das vezes a pessoa ela não quer se curar, porque ela está presa nesse ganho secundário, a gente entende que ela está o quê? Na inconsciência. E aí é muito interessante que se você se precipita e fala, você está no ganho secundário, você está numa zona de conforto, a pessoa já se arma e fala assim, zona de conforto? Que conforto? Eu estou sem dinheiro, eu estou casada com um alcoólatra, eu estou num relacionamento tóxico. Né? A pessoa fica com raiva de você, ela toma aquilo como uma ofensa, porque ela realmente não enxerga esse ganho secundário. Então, a gente tem que ter muito cuidado enquanto terapeuta, enquanto amigo, para perceber essa nuance. Porque quem quer, gente, vai buscar ajuda. Quem quer, vai para o psicólogo. Quem quer, vai lá na constelação. Quem quer, paga. Quem quer, banca. Quem não quer, reclama e não faz nada para mudar. Entende? Então, isso serve para a gente se olhar. O que eu estou fazendo para mudar essa situação? O que eu estou realmente fazendo? O que falta eu mudar? O que falta eu fazer de diferente que eu ainda não fiz? O que eu estou postergando, né? O que eu estou evitando? E na nossa relação com o outro também.
No melhor dos mundos, num casamento, por exemplo, seria ideal que ambos fizessem terapia, que aí ambos teriam menos inconsciência. A gente não teria, assim, duas sombras, né, se relacionando, projetando um no outro seus traumas. Mas isso é no melhor dos mundos, né? Então, esse conhecimento serve para a gente se relacionar melhor também. Ter mais empatia, ter mais paciência, mais respeito com o tempo do outro. Ao invés de impor alguma coisa, né, você pode falar, ok, se você realmente quiser ajuda, eu posso te encaminhar um psicólogo. Eu posso te dar o telefone de um constelador quando você estiver pronto para olhar para isso. E deixar o tempo da pessoa. Tem um ditado popular que fala assim, quando a pessoa não procura ajuda ou não aceita ajuda, é porque ela ainda não sofreu o suficiente. Vocês conhecem esse ditado? Ela não sofreu o suficiente. E às vezes a pessoa passa a vida inteira nesse lugar de sofrimento. E aí tem muita história aí, né? Tem lealdade invisível, tem expiação, tem a culpa, tem repetição de padrão. Tem alguma coisa ali que a gente ganha, né? Ficar de consciência leve. O ganho secundário tem muito a ver de ficar com a consciência leve, né? Eu estava lendo um texto hoje que tinha um estudo de caso, deixa eu ver se eu me lembro. Ok, a menina reclamando que ela já tinha seus 30 e poucos anos, quase 40, e morava com os pais. E por ela morar com os pais, nenhum relacionamento afetivo dela vingava. Chegava um momento que, né, a pessoa reclamava. Porque não tem liberdade, porque está sempre olhando para a vida dos pais, porque está sempre retornando a esses pais e não vive a própria vida. Então, ela estava tendo um ganho secundário quando ela ficava na casa dos pais, mesmo ela tendo perda, mesmo ela tendo a dor de não ter a própria família, por exemplo. Porque o fato dela estar na casa dos pais me indica que ela ainda está olhando para uma história do passado, da infância, ou pode estar tentando salvar o pai ou a mãe ou o casamento deles. E está pagando um preço alto por isso sem saber. Então, assim, o tempo todo a gente está tendo algum tipo de ganho, sabe? E é legal a gente se perguntar, se tem alguma coisa te incomodando numa relação, por que eu ainda fico aqui? Eu estou sendo honesta comigo? Eu estou sendo honesta com essa pessoa? Às vezes a gente tem medo, né, de enfrentar nossa sombra, de enfrentar nossa dor, nossas carências. Aí bota lá um relacionamento para tapar um buraco. Não está sendo sincero nem com a pessoa, né? Nem consigo próprio, nem com a pessoa. O tema é meio pesado, né? Essa história de ganho secundário. E a única saída possível para isso, eu acho que é o autoconhecimento mesmo. São as terapias e a meditação. Porque quando você medita, você silencia a sua mente. Né? E a mente, ela é a da instância da consciência. Ela não é o que a gente é de fato, né? O que a gente é está no inconsciente mesmo, a nossa essência. Então, quando você medita, você consegue silenciar essa mente e acessar a sua essência, os seus medos, os seus desejos.
Então, assim, o que eu queria trazer para vocês hoje sobre o ganho secundário, né, é exatamente isso, né? Uma autorreflexão, uma autoanálise sobre o porquê que a gente se mantém em algumas situações de sofrimento ou de repetição de padrão, e só reclamando, sem fazer nada de efetivo para mudar isso, de fato. Uma separação, uma mudança de emprego, a saída da casa dos pais, dizer sim para a família inteira, né? Adoecer ajudando todo mundo. Por quê, né? Qual é o ganho secundário? O que, que tem de inconsciente? O que, que tem de invisível? O que, que você ainda não está vendo que te mantém nesse lugar de dor e sofrimento? Porque hoje em dia a gente tem, nossa, um monte de possibilidades para se curar, né? Para mudar, para conseguir ajuda. Você tem até o recurso da internet, né? Vários locais como esse aqui, o Papo Sistêmico, que você conversa, que você troca, gente fazendo constelação gratuita também. Ou não, né? Não precisa ser gratuita, mas tem também esse movimento. E quem é terapeuta aí também poder ter esse olhar, né, para o paciente, né? Será que ele está pronto para esse passo? Que às vezes, se a gente não tem esse feeling de perceber o momento certo de fazer uma intervenção mais agressiva, né, de enfiar o dedo na ferida, de falar, mas você está nesse lugar porque você quer, porque ele é confortável, você corre o risco de interromper precipitadamente aquele processo terapêutico. Porque a pessoa não estava pronta para ouvir aquilo, não estava madura, ela interrompe a terapia, e aí ela não pode ser que ela não retorne nunca mais a uma terapeuta, né? Nem a você, nem a outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Alguma dúvida até aqui? Não? Eu queria fazer um exercício com vocês de autoconsciência, né? Vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem lenta e profundamente pelo nariz, enquanto eu procuro uma musiquinha. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, pelo menos 3 vezes. Relaxa seus pés. Relaxa suas pernas. Relaxa a coxa, o quadril. Relaxa seu tronco. Relaxa o tórax. Inspira, exala pela boca. Relaxa os ombros. Relaxa os braços. Relaxa as suas mãos. Relaxa o seu rosto, relaxa o maxilar, abre um pouquinho a boca, deixa o ar sair pela boca. Relaxa a têmpora, a testa. Relaxa o couro cabeludo. E agora eu quero que você leve a sua consciência para o centro do seu peito, o chakra do coração.
Eu quero que você entre em contato com alguma situação que lhe é difícil, que vem se arrastando, que você gostaria de mudar, mas não sabe como, ou que você já tentou mudar e não conseguiu. E a gente vai fazer uma busca dentro de você. A gente vai buscar o que tem por trás dessa dificuldade. O que não está deixando você evoluir na busca dessa solução? Qual é o ganho inconsciente, o ganho secundário que você tem em continuar vivendo esse problema, essa dificuldade? E agora eu quero que você abra uma porta no seu coração. E você passa por essa porta. E você vai descendo uma escada, degrau por degrau. Vai descendo, 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 para o fundo do seu inconsciente. Vai descendo, descendo, sem pressa, sem medo, sem ansiedade. Você continua descendo cada vez mais fundo, cada vez mais profundo para dentro do seu eu. E ao chegar lá na base dessa escada, você encontra uma outra porta. E ao abrir essa porta, você se depara com uma outra cena, um outro lugar. E nessa outra cena, nesse outro lugar, nesse outro tempo, você encontra aquilo que faz você permanecer nessa dificuldade. Só você pode saber o que é. Uma necessidade de afeto, de proteção, uma insegurança, um medo, uma culpa. Alguém que você perdeu, algo que você julgou não ter recebido na sua infância. E quando você encontrar essa pessoa, essa cena, essa situação, esse objeto, eu quero que você olhe para ele e mentalmente você diga: agora eu vejo você. Agora tudo fica mais claro. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso dar um lugar a tudo que foi e como foi. Você ou isso faz parte da minha história.
E agora que eu sei, que eu vejo, do meu lugar de adulta, eu dou conta. E posso fazer diferente. Posso escolher aquilo que faz bem à minha alma. Posso escolher ser fiel aos meus sonhos e desejos. Faz uma breve reverência a essa pessoa, a essa situação, a essa cena. E volta pelo mesmo caminho, passando pela segunda porta, subindo os degraus da escada, do porão do seu inconsciente, subindo com tranquilidade, sem pressa, sem ansiedade, degrau por degrau. Subindo, subindo, subindo em direção à sua consciência, trazendo essa parcela da sua sombra que foi iluminada, essa consciência que você alcançou, trazendo com você para o aqui e agora. Você abre a primeira porta do seu coração e volta a ocupar o seu lugar de adulta, ocupar o seu corpo, integrando razão e emoção, mente, espírito, luz e sombra. Respira fundo, solta o ar pela boca, sente seus pés no chão, sente o seu corpo sentado na cadeira, na poltrona. E mais uma vez você fala para você, desse lugar eu dou conta. E você pode abrir os olhos. Tudo bem? Tá todo mundo bem? Tá? Quem conseguiu ver alguma situação, trazer alguma clareza para uma dificuldade que foi buscar, levanta o dedo para mim. Débora, pode compartilhar? Posso. Boa noite a todos. Eu tenho, desde que eu fui para a constelação, que eu tento me posicionar, né, como filha e não como os pais, meus pais. Mas não que eles tenham dependência disso comigo, não. Eu quero muito mudar as coisas lá em casa, colocar as regras, porque eles já estão ficando de idade, como se eu falasse sempre mais... a última palavra fosse a minha, não é, né? Até porque eles são lúcidos, donos da vida deles, em primeiro lugar, né? Não vou nem entrar na constelação em si. E eu venho tentando, já constelei isso, e na constelação eu estava mesmo posicionada no meio dos meus pais, e eu fico tanto trabalhando isso, não é fácil, porque são 43 anos fazendo assim, né? E, de repente, eu estou aprendendo que não é por esse caminho, a hierarquia, que eu tenho que ser menor. E já melhorei, mas eu ainda saio da ordem, né? E eu percebo muito isso quando eu fico muitos dias, né? Aqui talvez nem todo mundo saiba da minha situação, mas eu não estou trabalhando.
que eu tô afastada, e às vezes eu fico muito na casa deles. E aí eu vejo que mesmo eu sabendo que eu tô errada, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei, eu já me posicionei superior. Então, é muito difícil para mim. Aí eu lembro, fiz errado, tô errada. Mas eu fico sempre assim, igual você falou no início aí, eu sempre tenho uma justificativa para não... Para aquilo que eu fiz errado, sabe? Ah, mas se eu também não fizer, né, tem algumas coisas que a gente tem que intervir, mas eu tô errada. E fazendo essa experiência agora, eu consegui encontrar, né, na segunda porta, viver com mais calma. Na verdade, tá vindo, né, de todo um trabalho de 6 meses aí já de constelação, de participando do curso. Então, assim, eu consegui me encontrar de uma posição de filha. Mas eu confesso que é árduo, é difícil. Não é uma coisa, parece fácil falando, mas tem dias que eu até penso assim, estou sendo testada, não é possível. Interessante você falar, Débora, assim, não que seja o seu caso, tá? Uhum. Mas tem uma máxima dentro, assim, do universo terapêutico que fala que aquela pessoa que faz muito pelo outro, que quer muito ajudar o outro, muitas vezes é um pedido de ajuda. Muitas vezes ela queria que estivessem fazendo por ela, né? Então, assim, às vezes eu me pergunto se um filho ou uma filha que sai do seu lugar de ordem para cuidar dos pais não está referida à sua própria dor de alguma falta da infância, sabe? Onde esses pais não estiveram completamente disponíveis, né? E nunca estão. A gente parar Mas é um pouco isso trabalha mesmo, tá? fora, tem doença, tem separação, tem lealdade sistêmica. Então, pai e mãe nunca vai estar 100% disponível para o filho, né? E é muito a ausência que eu sinto é da minha mãe, porque ela trabalhou muito quando eu era... do meu pai deu em excesso o amor, mas a minha mãe teve mais ausente para ela poder trabalhar, progredir e do futuro pensando em mim e na minha irmã. Então, assim, no fundo, na minha reflexão foi exatamente isso mesmo que veio. De até entender isso. Não, eu não cobro Aí, isso. olha só que legal. A partir dessa sua consciência, quando você estiver na casa deles, até porque é o que você falou, você está com mais tempo, tem um processo aí de tratamento, você pode ir para lá, ao invés de mandar neles, você pode falar assim, eu quero ficar um pouquinho aqui no lugar de filha e receber, quero ser mimada, tal. Depois você levanta, sai desse lugar de criança e volta para o seu lugar de adulta. Mas a gente, às vezes, tem essa vontade, está tudo bem, a gente só não pode permanecer nesse lugar da criança. Mas, de vez em quando, pegar um colinho da mãe, um abraço, se nutrir desse amor, faz bem. Fortalece. Né? O meu pai faz muito isso, porque ele meio, assim, ele ficava com a gente. Então, ele consegue fazer isso. Ele gosta que eu deito com ele na cama para ver televisão, para bater papo. Como a minha mãe já é mais fria nisso aí, então já é uma coisa mais difícil. Ok, obrigada, Débora. Mais alguém conseguiu ter alguma consciência sobre as suas dificuldades, que quer compartilhar com a gente? É sempre muito enriquecedor. Não, gente, ninguém teve consciência de nada, só a Débora. Gente, falem, faz bem. Eu aprendi isso aqui também. Não? Ninguém? Todo mundo com vergonha? Não precisa contar, não. Como é que é? Conta o milagre não precisa contar o santo, mas conta o milagre, mas não conta o santo. Boa noite. Eu não consegui mesmo. Boa noite. Ana, você chegou atrasada, perdeu o exercício, né? Oi, minha filha. Cheguei. Que pena. Eu já não tenho minha mãe nem meu pai mais. Perdi faz 1 ano. Tá, aí é no luto ainda, né, Sueli? Mas eu guardo todos os dois no meu coração e aprendi do travesseiro.
Ah, o exercício do travesseiro, isso aí, é muito bom, né? Tá até mais sorridente. E também eu passei 10 anos com ela, cuidando dela. Foi uma coisa muito dolorosa, mas eu fiz a minha parte, né? Isso aí. Então tá, gente. Ninguém quer mais falar, compartilhar, então eu vou ficar por aqui. Que a Lu vai trabalhar, né, Lu? Eu também tenho uma aula agora, às 9 horas. Obrigada, gente, pela participação. E até quarta-feira. Tchau, gente. Obrigada, Ramona. Tchau. Filha, peraí. Gente, não consigo desligar isso aqui. Ah.